Olá, eu sou Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo de formação, professor na USP e na GV, na área de estratégia para os agronegócios. Eu sou o Leandro e tenho trabalhado há mais de 10 anos no agronegócio, nos mais diversos elos da produção e de diversas culturas também. O Aprende é uma iniciativa muito interessante da Bayer para levar conhecimento, levar aprendizado às pessoas para que elas possam melhorar a sua tomada de decisão. E quem gosta de levar conhecimento e aprendizado é o professor. Estarei junto com o Leandro Guissoni nesse projeto, trabalhando para melhorar a capacidade administrativa de vocês. O Aprende de hoje vai tratar sobre georreferenciamento. A adoção de tecnologia é necessária no campo e esse tema pode ajudar o produtor a localizar onde estão os mais importantes pontos a serem priorizados e monitorados na propriedade. Vamos ver. Por que foi escolhido o tema georreferenciamento para esse nosso primeiro Aprende? O Brasil é um país agroexportador, fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, e boa parte desses produtos vem de origem agrícola e de origem animal. Por isso, os produtores vêm investindo cada vez mais nessa questão de imagem, na automação na fazenda, potencializando o uso de tecnologias cada vez mais avançadas para resultados cada vez mais precisos. Eu costumo dizer que morreu o hectare na agricultura e nasceu o metro quadrado. A gestão tem que ser feita por pequenos pedaços e para isso o georreferenciamento é fundamental. Essas imagens de monitoramento remoto via satélite são ótimo exemplo dessas tecnologias que têm grande potencial para aumentar o resultado do agronegócio. Quanto mais margens tivermos aqui na produção do Brasil, mais chance de entrada no mercado internacional. Por exemplo, essas tecnologias podem ser usadas para estimar a área de culturas agrícolas, para diversas outras finalidades que vocês verão aqui no nosso primeiro Aprende. Georreferenciamento é empregado no campo para ajudar a elevar a produtividade na colheita, em diversas etapas da atividade produtiva e também para o planejamento estratégico da lavoura. Softwares inovadores automatizam o trabalho de ferramentas como os drones, que conectados conversam com satélites direcionando o trabalho das máquinas no processo de produção. Dessa forma, quanto mais tecnologia, melhor, pois as fazendas que investem nesses equipamentos saem na frente, lembra o que eu falei? Constroem margens e são mais preparadas para enfrentarem todos os problemas adversos que quem trabalha na agricultura sabe que acontece. Mudança de clima, de chuva, entre outros tantos. Imagina você uma tecnologia que integra informações sobre se a chuva será intensa a ponto de atrapalhar o trabalho das máquinas ou se teremos uma estiagem prolongada que pode ocasionar perda do plantio, havendo a necessidade de replantar, com isso destruindo margens. Indo além, uma tecnologia que permite corrigir eventuais falhas no plantio, ou seja, se um produtor verificou que a taxa de semeadura foi inferior à planejada, com a sinalização que ele recebeu dos mapas, é possível constatar esse problema, por exemplo, na saída de sementes e realizar uma intervenção de ajuste, seguindo o plantio normalmente. Essa correção pode ser feita, por exemplo, com o Field View.
Voltando, um pouco a mais em relação aos ganhos relacionados ao tema. Em um projeto de utilização de drones para pulverização localizada de herbicidas em canaviais, foi constatado que a mesma tecnologia obteve uma economia de insumo de 82% e operacional de 47%, ainda dados do Field View da Bayer. Viram que interessante? Não desperdiça produto. Vamos colocar só onde precisa. Para isso, o georreferenciamento, as imagens são absolutamente fundamentais. Então, são tecnologias envolvidas na integração de dados que, com esse processo, estão intrínsecos a diversos tipos de ferramentas que vocês têm. E eu ressalto aqui a importância do Climate Field View, onde você tem as seguintes possibilidades dentro desse programa. Para quê? Construir margens na agricultura, construir competitividade para o Brasil. As tecnologias, normalmente, são de fácil acesso e oferecem imagens de satélite, assim como histórico de informações visuais. Segundo, é possível acompanhar as imagens em tempo real e ser mais preciso ou certeiro na visita à lavoura. Terceiro ponto, é possível trabalhar com parceiros de negócios, atuando de maneira colaborativa, montando redes integradas de empresas visando a construção de margens. Quarto, é possível acessar previsões do trabalho por talhão e diariamente. Quinto ponto, permite o acesso a tendências de produtividade, manchas de solo por meio dos mapas de solo. Os mapas vão nos dizer aonde você precisa atuar. Permite personalização nas informações de notificação que colaboram para a tomada de decisão. Sétimo ponto, oferece acesso a especialistas qualificados para colaborar com o que for necessário. Possibilita a implementação e registro de testes de produtos com acompanhamento do desempenho. Identifica possíveis pragas e doenças para priorizar o monitoramento e a correção. E o 10º e último ponto dessa lista sensacional é o de mensurar impactos e tomada de decisões mais precisas no controle das plantas daninhas. Com isso, os nossos objetivos de gestão por metro quadrado, de construção de margens para permitir aos produtores agrícolas do Brasil ficarem cada vez mais competitivos, são facilitados. Até agora, no nosso Impulso Aprende número 1 sobre georreferenciamento, vocês só me escutaram. Vamos para o campo agora? Vamos ouvir quem está trabalhando efetivamente com esse tema, implementando projetos, especialista. Primeiro, que vai falar com vocês é o Johan Coelho, ele é CTO e founder da Bem-Agro, que é uma organização muito interessante dentro das coisas novas que a agricultura brasileira vem gerando. Muito bonito ver essas startups que se transformaram em empresas médias e grandes e vêm conseguindo esse processo de construção de margens. Com ele, vamos entender mais sobre o que significa o termo em si, quais as tecnologias que estão envolvidas e como a Bem-Agro atua nesse setor. Um caso muito interessante, fiquem conosco. O georreferenciamento nada mais é do que conseguir alocar e trazer informações geográficas para um determinado tipo de projeção cartográfica. Os veículos de captura de dados eles são os mais variados. Os mais comuns, comumente utilizados hoje, são a tecnologia dos drones, imagens de satélite, e até o próprio trator, o próprio maquinário. A Bem-Agro ela tem uma série de cases de sucesso. Vou te dar um exemplo muito legal dentro de uma cooperativa aqui no estado de São Paulo,
né, a Coplacana, onde a gente conseguiu, né, mostrar o benefício da utilização da tecnologia e a redução de custos, né, na implementação das curvas de nível. O drone, ele capta, em média, 20 pontos por metro quadrado, né? Então, nós estamos falando aí de uma quantidade de dados, onde cada ponto desse, né, uma nuvem de pontos que é gerada, traz as informações das coordenadas geográficas de latitude, longitude e elevação. Quando a gente compara isso com métodos de topografia convencional ou até com o próprio maquinário que eu citei agora há pouco, a operação disso ela é muito cara, porque imagine utilizar um maquinário para contornar os talhões das fazendas, jogando pontos georreferenciados a cada 5 metros. Nós estamos falando de um alto gasto de combustível, né? Estamos falando de um alto gasto aí com relação ao emprego da mão de obra. A mão de obra está sendo subaproveitada, há uma ociosidade dessa mão de obra, né? E, consequentemente, também uma ociosidade da máquina. Porque um trator que poderia estar realizando o plantio, por exemplo, né, ele está alocado numa operação de um levantamento plano-altimétrico. Então, a tecnologia dos drones, né, consegue reduzir esse custo, que gira em torno de R$ 23 a R$ 25 o hectare, para apenas R$ 12 o hectare. Gostaram do Johan? Falei para vocês, é muito importante como realmente acontece na prática esse entendimento, e a ajuda dele foi fundamental. Pudemos entender um pouco mais quais são as tecnologias envolvidas, como a utilização da inteligência artificial pode promover a agricultura e criar inúmeras oportunidades para o nosso produtor, reduzindo o custo, reduzindo o desperdício, otimizando os processos. Os resultados obtidos nesse tipo de trabalho de mapeamento de áreas criam insumos para a geração de relatórios, disponibilizando informações sobre infraestrutura, vegetação local, pastagens, produção e mais muitas outras coisas. Isso tudo permite a realização de análises e desenvolvimento de iniciativas diversas com foco em resultado, construção de margem, qualidade produtiva. Isso que é importante. Gente, está na hora de fazer um resuminho do que nós vimos no nosso Impulso Aprende número 1. Diferentes equipamentos de imagem e georreferenciamento possibilitam a criação de mapas dinâmicos para caracterização dos solos, identificação dos problemas fitossanitários, avaliação da nutrição das plantas, detalhamento da topografia e do relevo das áreas de produção. Essas informações contribuem fortemente para a melhoria das operações agrícolas e redução dos custos de produção. Lembra do nosso objetivo central, construir margens para a agricultura. Um bom exemplo de melhorias em mapeamentos de áreas ocorreu em uma propriedade destinada à produção de soja, em que as regiões de alta e baixa produtividade foram identificadas por meio da plataforma FieldView. E a aplicação de defensivos foi detalhada, reduzindo em cerca de 40% o volume utilizado. Muito interessante. Não usou 40%, margem construída para o agricultor. Além disso, o processamento de dados de campo, incluindo análise de solo, clima e umidade relativa, também contribui para as avaliações comparativas de áreas com aplicações de diferentes produtos direcionados para o cultivo de cada cultura. O interessante é que muita gente ainda possui dificuldade em entender como utilizar essas ferramentas de geoprocessamento para a construção dos mapas e também para decifrar o que está contido nele. Então, para isso, nós vamos convidar um especialista da Bayer que vai contar para vocês um pouquinho mais esse processamento. Não é complicado, ele é simples.
E aí então temos agora conosco o João Gonçalves para falar um pouco mais sobre esse tema e as soluções do FieldView, essa ferramenta que vocês estão vendo de gestão que possibilita tomada de decisão mais ágil para análise de solo, otimização do plantio em cada região do talhão, fornecimento de informações sobre condições climáticas e muitas outras. Vamos ouvi-lo? Hoje as máquinas que são utilizadas no campo, elas têm embarcado muita tecnologia e esses dados são transferidos para dentro da Climate através do FieldView Drive. Ele faz uma conexão com a máquina e extrai para dentro do FieldView. A partir desse momento, esses dados eles ficam disponíveis para o agricultor para fazer uma análise do que já foi realizado, mas também, concomitante a isso, o produtor ele pode usar outras ferramentas e também pode usar alguns artifícios que a Climate oferece, como, por exemplo, a previsão climática, as imagens satélite, que trazem informações sobre o crescimento vegetativo das plantas, para poder gerar insight durante o período produtivo e, além disso, finalizado o período de operação, ele pode fazer uma análise e se preparar da melhor forma para a próxima operação que está chegando. Cada safra a mais que ela está dentro do FieldView e que fornece informação para o produtor, é mais assertividade na próxima. E hoje, cada vez mais, a gente vem vendo casos interessantes de clientes que utilizam o FieldView como plataforma para que possa alçar voo com suas ideias, Então, a gente vê diversos casos de clientes utilizando a plataforma de uma maneira muito criativa. E cada vez mais, eles vêm explorando a ferramenta e conseguindo tirar insights valorosos dele. Gostaram do depoimento? Viram? Muito interessante entender com um olhar mais técnico sobre a Climate e as soluções envolvidas no FieldView. Além do que já foi comentado, é interessante também observar a solução de diagnóstico que identifica e prioriza o monitoramento de pragas e doenças por meio da identificação de manchas nos talhões, priorizando a correção dessas áreas. Quanto antes fizer, melhor. O Patrulha é um serviço desenvolvido para apoiar o produtor no monitoramento das principais pragas que atacam a cultura da soja e do milho, facilitando sua tomada de decisão. Ferramenta digital e conectada que disponibiliza o monitoramento da lavoura na palma da mão e agora com um sistema compatível com o Climate FieldView. Vamos ouvir e entender um pouco mais a percepção de utilização do Climate pelo Sugarcane Customer Success Consultant da Bayer, ó que nome sofisticado, Cauê Spíndola. É você ter em mãos, uma ferramenta que te possibilite ter a visão geral de toda a sua lavoura. Às vezes você não tem esse tempo de estar indo toda vez no campo, então essa gestão de você ter em mãos a visão, de como está a saúde da sua lavoura e esse acompanhamento, afinal a cada 5 dias você pode ter a possibilidade de ter uma imagem de satélite. Então, é muito próximo, o espaço de tempo é muito curto e você tem esse acompanhamento mais próximo, de toda aquela área que você tem. Imagina, às vezes são 5 mil, 10 mil, 30 mil hectares, tem produtores aí até muito mais. E você ter isso na palma da mão, isso auxilia bastante. Você tem essa proximidade com o campo aí, Viram que interessante o que o Cauê mostrou para vocês? É perceptível que existem inúmeras possibilidades de conectividade no campo e diversos ganhos que o agricultor pode obter com a utilização de softwares e aplicativos, como o que comentamos hoje junto aos especialistas. Vale dizer, um bom ganho percebido com o uso de piloto automático é a otimização do plantio de cana-de-açúcar. Segundo dados de um caso real da Case, é possível atingir um resultado de mais de 5% de aproveitamento no número total de linhas de plantio, por exemplo.
Muito interessante. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi passado até agora no Impulso Aprende. A ideia é que possamos ter sempre mais conhecimento sobre temas específicos com o objetivo de melhorar a vida, de construir margens para o nosso agricultor. Eu vou pedir agora ao professor Leandro Guissoni fazer um sumário daquilo que vocês levam para casa dessa conversa apresentada no Aprende número 1. Obrigado pela sua atenção. Leandro, a bola está contigo. Então, como vimos até aqui, o georreferenciamento é empregado no campo para ajudar a elevar a produtividade da colheita e para o planejamento estratégico do cultivo. Vimos softwares inovadores que automatizam o trabalho de ferramentas como os drones, que conectados conversam com satélites, direcionando o trabalho das máquinas utilizadas no processo de produção. Dessa forma, quanto mais tecnologia, na minha opinião, melhor, porque as fazendas investem nesses equipamentos e saem na frente, estão mais preparadas para enfrentarem irregularidades naturais, como chuvas, climas e diversas outras adversidades. Imagine uma tecnologia que integra informações sobre, por exemplo, se a chuva será intensa a ponto de atrapalhar o trabalho da plantadora, ou ainda se a previsão de estiagem prolongada pode ocasionar a perda do plantio, havendo a necessidade de replantio. Mais do que isso, a gente viu também que as tecnologias usadas em soluções de georreferenciamento são de fácil acesso. Vocês viram nas diversas entrevistas que a gente teve aqui com a Climate e com a Benagro. Oferecem imagens satélites, são visuais, é possível acompanhar a lavoura em tempo real, ter notificações de informações importantes que são personalizadas para os agricultores tomarem as decisões. E aí, como a gente viu, essas tecnologias também podem ajudar o produtor a fazer testes de produto e identificar possíveis pragas para o produtor priorizar a correção. Eu tenho visto que muita gente ainda tem dificuldade em entender como utilizar essas ferramentas de geoprocessamento para a construção de mapas e também decifrar o que está contido nele. A gente espera que com o Impulso Aprende de hoje, vocês conseguiram entender melhor sobre o tema para poder aplicar isso no campo. Eu tenho estudado muito tecnologia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e acho que é muito importante o produtor orientar cada vez mais as decisões com o uso de uma agricultura mais precisa. E esse nosso tema do Impulso Aprende de hoje, georreferenciamento, ajuda justamente nesse ponto. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês apliquem as ferramentas no dia a dia.